Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre os símbolos do conto do Patinho Feio. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês, quem ainda não assistiu o vídeo do conto do Patinho Feio no canal Tantos Contos, vai lá e assiste, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E aí depois que vocês assistirem o vídeo, a gente volta aqui para conversar sobre os símbolos do conto. Bom, agora que vocês já viram o vídeo, né? Os símbolos são esses grandes responsáveis por conectar a gente com o mundo dos mistérios. E o conto do Patinho Feio, ele é riquíssimo em símbolos, né? Eu acho que é um dos contos que eu mais gosto, se não for o meu favorito do momento. E o que eu acho mais legal nesse conto é a capacidade que ele tem de falar sobre inclusão, tratando sobre a exclusão. Na verdade, de promover a inclusão, falando sobre a exclusão, sobre o sentimento de rejeição, sobre o exílio. Eu me lembrei que no ano passado eu assisti uma peça de teatro lindíssima no Sesc daqui de São Carlos, um espetáculo chamado Feio, do coletivo Grão de Arte e Cidadania, era esse o nome do coletivo. E eles fizeram uma peça maravilhosa sobre o Patinho Feio, acessível para pessoas cegas e também para pessoas surdas, né? E não era assim um conto com tradução em libras, não, ele era uma peça de teatro para pessoas surdas, para pessoas cegas e para pessoas que enxergam e que ouvem, né? Pessoas com e sem deficiência, todo mundo poderia desfrutar da mesma maneira da riqueza da peça de teatro. E foi muito legal porque no final da apresentação, né, vários atores faziam papel de Patinho Feio, indicando que o personagem do Patinho Feio ele é universal e todo mundo em algum momento da vida se sente como Patinho Feio. E no final a gente teve esse bate-papo, né, falando sobre as diferenças e sobre a inclusão, né? Então foi muito bacana que a força que esse conto tem mesmo de promover a inclusão, de promover esses espaços de debate sobre o sentimento de exclusão, que é tão recorrente, frequente, especialmente se a gente for pensar no âmbito das escolas, né? Acontece muito nas crianças. Então, para começar sobre o conto, eu gostaria de destacar alguns símbolos que eu acho interessantes e vários desses símbolos eu retirei do livro da Clarissa Pinkola Estés, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Eu vou buscar para mostrar para vocês rapidinho. Esse livro aqui, que faz análise de vários contos e um deles é O Patinho Feio. Para quem quer uma análise mais aprofundada, gosta do assunto, eu super recomendo, ele é lindo, maravilhoso. E algumas das coisas que eu vou falar também foram coisas que eu achei interessantes mesmo, né? Enfim, vai ser bem resumidinho, mas eu espero que dê uma dimensão boa, né, de como ampliar os símbolos, né? Então, a primeira informação que eu acho importante é a seguinte: os símbolos, eles não são algo que a gente define, que a gente procura o significado num dicionário, né? Não é nada simples de entender. Os símbolos, eles funcionam como entidades vivas, né? Que a gente se relaciona com elas e que tem muitas possibilidades de desdobramentos, né? Então, não é assim... O significado do símbolo não é algo simples e fácil de apreender, né? É algo que a gente sempre pode explorar mais. Então, tudo que eu falar sobre símbolos aqui é pouco, né? Mas eu acho que já vai ajudar a entender como que eles, qual que é o poder deles, né? O primeiro símbolo que eu acho interessante vem logo no começo da história, né? Então, a história começa no verão, com a mãe pata chocando os ovinhos. E tem um ovo que ele não quebra. Um ovo grande, duro. E eu acho esse símbolo do ovo interessante, né? A princípio parece que é um ovo duro, que tá prendendo, né? Que é um espaço pequeno ali e frio, né? Aquele ovo imóvel. E ele demora muito para quebrar.
E eu acho interessante esse ovo porque como os nossos processos de amadurecimento, né? Às vezes não, sempre. As coisas têm o seu tempo, né? Tem o seu ciclo, tem o seu tempo de desenvolvimento e de gestação. E eu acho que o ovo fala um pouco sobre isso, né? Porque depois dali de dentro, daquele ovo duro, vai sair uma nova vida. E demora para essa nova vida poder vir à tona, né? E florescer. Então, eu acho que o ovo tem um pouco desse significado, assim, né? Da espera do tempo das coisas. E eu vou falar um pouco mais sobre o tempo no final dessa discussão nossa aqui. Então, o ovo ele quebra e o que nasce de dentro desse ovo não corresponde muito às expectativas da mãe pata, né? E aí vem um outro símbolo que eu acho interessante também de falar um pouco, que é a mãe. Essa mãe pata, no conto, ela tá dividida entre o amor do filho dela, que ela tem pelo filho, e entre as expectativas e pressões sociais, né? As críticas que ela recebe, né, em relação ao filho dela. O filho dela, ele é visto como algo que está meio fora do padrão, né, inadequado, e a mãe pata ela é responsabilizada por isso, né? Toda a sociedade ali, né, os animais da fazenda, eles cobram que a mãe dê um jeito nisso, porque aquele filho não está certo e ela se sente ela se sente pressionada, né? Entre dar atenção para o filho e amor para o filho e corresponder às expectativas da sociedade, representado pelos animais da fazenda. É uma situação bem complicada, né, que essa mãe está passando, e aí tem um momento que ela desiste da cria dela, da criação dela, né, e é aí que começa o exílio do patinho, a jornada dele, solitária. O patinho, então, começa essa jornada dele, aí a gente já está saindo do verão e entrando no inverno, né, no outono e no inverno, e nessa jornada dele, ele vai encontrar diversos personagens e vai visitar vários lugares diferentes, né, várias casas meio inóspitas, né. Então ele vai passar por um bom tempo nesse caminho de sombras, né, encontrando companheiros que são desagradáveis para ele, ou casas inóspitas, né? E aí ele vai passar por essa jornada, né? Dois dos primeiros companheiros que ele encontra nessa jornada são o gato e a galinha. O gato e a galinha, eles representam são personagens que têm os seus próprios valores e que não aceitam valores diferentes dos dele, né? Então, por exemplo, o patinho está com vontade de nadar, o gato e a galinha falam, não, você é doido, né? Quem gosta de nadar? Mas assim, lógico que se a gente for colocar uma galinha na água vai ser uma tragédia, né? A coitadinha vai afundar. O gato até se vira um pouco nadando, mas ele não gosta nada de água. Então, são valores diferentes que o gato e a galinha têm. E por eles terem valores diferentes, eles não compreendem o patinho e acabam rejeitando ele. Eu acho que isso acontece muito na nossa vida, não tenho certeza, né? Por exemplo, quando a gente às vezes entra numa discussão com alguém porque a gente enxerga o mundo de uma forma e a outra pessoa enxerga o mundo de outra forma e a gente não consegue chegar no acordo porque um não entende o outro. Na verdade, duas pessoas falando do mesmo problema sobre pontos de vista diferentes, né? Às vezes pode dar esse conflito, porque um ponto de vista parece incompatível com o outro, mas não é. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia está sendo muito importante para a gente valorizar as diversas formas de ver o mundo e de agir no mundo. Né? Por exemplo, tem pessoas que são mais pragmáticas, que veem um problema concreto e já partem para buscar uma solução para esse problema. Outras pessoas, às vezes, têm mais dificuldade de lidar com essas questões mais concretas, né, e solucionar problemas do mundo material. Só que elas têm uma facilidade em transformar um problema, por exemplo, numa obra de arte, num poema, numa música. E agora, nesse contexto de pandemia, a gente tem pessoas, né, que estão trabalhando dessa forma mais concreta, né, buscando
vacina, remédio para combater a doença do Covid. E tem outras pessoas que estão transformando todo esse contexto em obras de arte, que estão alimentando a alma da gente que está aqui dentro de casa, né? E mantendo a gente um pouco mais são. Na verdade, também é uma forma de curar, né? Só que não é tão concreta, né? É pela arte, pela subjetividade. E que bom que a gente está podendo contar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Com todas essas visões e maneiras de agir no mundo ao mesmo tempo, porque tudo isso é importante pra gente. Então, eu acho que essa passagem é interessante para falar sobre essa diferença de valores que existem entre as pessoas e como isso pode dar conflito e levar a situações de rejeição. Mas eu acho que é uma possibilidade, né? Quando a gente se abre ao diálogo com o diferente, de tornar a vida de todo mundo, né, mais rica e mais segura também, né. Um outro personagem que o Patinho encontra também na jornada dele é o camponês, né, que salva ele do gelo e leva ele para uma casa quentinha, com uma família. Só que o Patinho, nesse momento, ele fica todo estabanado, ele sai quebrando tudo dentro da cozinha da casa, e aí ele acaba se colocando numa situação meio arriscada, né? Essa parte, né, da história, o Patinho parece que ele encontra finalmente uma família, um lugar acolhedor, só que ele não consegue se adaptar àquela situação. Aquela ainda não é a família dele, aquele ainda não é o grupo dele, aquela casa não é a casa dele. Então, quando ele tenta se adaptar ali, ele não se dá bem, né? Ele acaba se colocando numa enrascada e precisa fugir, né? E o que o Patinho gosta, né? Qual que seria, então, a casa perfeita para o Patinho? O Patinho gosta muito do lago, da água. Então, qual é o simbolismo da água? A água é a fonte da vida, e a água também está relacionada aos sentimentos. Só que o Patinho, ele está passando por um momento muito difícil, né? O inverno está chegando e o lago está começando a congelar. E esse lago congelado, ele pode indicar, então, que o Patinho está passando por um momento de frieza emocional, que pode ser muito perigoso para ele, porque isso vai ameaçar a vitalidade do Patinho, esse desejo de viver. Mas tem um outro ponto também da história, que é o oposto disso, né? Que eu acho lindo, eu acho que é a passagem mais bonita que tem nessa história, que é quando o Patinho vê no céu voarem as aves que ele não conhece, que ele nunca viu, que são cisnes. E aí ele se encanta profundamente pelos cisnes. É como se ele se apaixonasse pelos cisnes. Então ele faz essa projeção da alma dele nos cisnes. Na verdade, o que ele está vendo ali é a própria essência dele, porque ele é um cisne, só que ele não sabe que ele é um cisne. Então ele viu essa essência dele projetada nesses animais que estão voando no céu e se apaixonou, né? Ficou encantado. E é esse sentimento, né? Esse resgate, esse encontro com a essência dele, que dá força para ele continuar firme e forte, passando por aquele inverno frio e sobreviver, né? Persistir. É a força de persistência dele que está na essência dele. No final do conto, né? Então, depois que ele já passou pelo outono e pelo inverno, que foram muito duros, ele chega na primavera, e na primavera, como tudo, o Patinho floresce também. Então o Patinho encontra novamente o grupo de cisnes, né? E vai até eles. E os cisnes logo reconhecem o Patinho, né? Como mais um irmão. E vem ao encontro dele, antes mesmo de que ele, o próprio Patinho, se identificasse como cisne. Ele ainda nem sabia que ele era o cisne, né? Então, é nesse momento que ele encontra a família dele, que a família dele encontra ele, né? É um encontro com, não necessariamente a família biológica, né? Ele foi criado por uma mãe pata, mas é a família de alma dele, é o grupo dele.
né, com quem ele finalmente se encontra, depois de passar por toda essa jornada, né, que é a jornada do amadurecimento do patinho. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse conto e maravilhosa é a passagem das estações, né, a questão da temporalidade, do tempo cíclico, né? Então, no começo eu falei do ovo, né, que o patinho tem, ele teve aquele tempo para amadurecer dentro do ovo, aquele tempo de gestação, que pode ser mais longo do que a gente está esperando às vezes, o tempo de uma gestação, de um novo projeto, por exemplo, né? E depois que ele nasce, ele começa a ter essa dinâmica cíclica, né? Então são os dias, depois das noites, e o tempo que passa, né? Começa no verão, vai para o outono, para o inverno, depois para a primavera. Esse tempo cíclico é o tempo natural da gente, né? É o tempo natural da humanidade, é o tempo da natureza. E eu acho muito bonito isso, porque às vezes a gente fica preso no tempo cronológico, o tempo do calendário, né? O tempo da hora do relógio e da agenda lotada. Só que o nosso tempo é diferente, o nosso tempo natural é cíclico. E eu acho isso muito interessante da gente notar e levar em consideração, né? Sempre. Principalmente quando a gente está com pressa para que alguma coisa aconteça logo, né? Lembrar que não, o tempo da natureza, o tempo do nosso mundo interno é outro. E uma outra coisa também que eu acho interessante é que, como um ciclo, né, as coisas acontecem e se repetem, né? Então, por exemplo, depois da primavera, em que o patinho chegou no final feliz dele, né? Finalmente ele encontrou a família dele de alma. Depois da primavera vem outro verão e outra mãe pata chocando outros ovos. E depois do verão vem outro outono, outro inverno e outra primavera. E aí eu gostaria de colocar aqui a reflexão, né? Sobre essa ciclicidade, né? Por quantos lutos, né? Por quantas transformações, por quantos processos difíceis a gente pode passar ao longo da nossa vida. E quantos finais felizes cabem também, né? Dentro de uma vida. Bom, então agora que eu já conversei um pouquinho melhor com vocês sobre a simbologia do conto do Patinho Feio, eu gostaria de falar um pouco sobre a expressão artística a partir do conto. Eu acho esse conto muito interessante para trabalhar com crianças, porque as crianças muitas vezes sofrem, no contexto escolar, com esse sentimento de rejeição, de exclusão, do bullying, né? De se sentir diferente dos outros. Então, acho que esse conto é uma ferramenta muito, muito interessante para a gente conversar sobre esse assunto com as crianças e descobrir como ela está se sentindo, né? Se ela se sente ou não rejeitada, enfim, se ela se sente ou não excluída e como ela pode lidar com esse sentimento. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer é, como eu falei no outro vídeo, né, na entrevista com a vovó, é contar o conto para a criança e aí pedir para ela fazer um desenho do conto, né? A parte que mais chamou atenção, a parte que ela mais gostou, enfim. E aí, a partir desse desenho, a gente começar a fazer um diálogo com a criança e com o desenho, né? E tentando descobrir quem são aqueles personagens que estão ali no desenho. E aí eu gostaria só de fazer uma observação que eu acho bem importante, né? É que às vezes a gente fica tentada a relacionar os símbolos do conto, né? Esses símbolos que eu falei para vocês agora, anteriormente, relacionar esses símbolos do conto, que são universais, né? Que são mais gerais, com o símbolo do desenho da criança. Só que o símbolo do desenho, as figuras que a criança representou ali, eles são muito carregadas de uma carga pessoal dela, né? Da história de vida dela. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não fazer assim interpretações do desenho, né, a partir do conteúdo, dos símbolos do conto, né. Então, para a gente não fazer a interpretação do conto do desenho da criança, a gente convida ela a conversar com o desenho. E como que a gente faz isso? A gente
chama ela e fala, olha, me fala, quem são esses personagens que estão aqui desenhados? Quem que é esse? Quem que é aquele? O que eles estão fazendo? De onde eles vieram? Para onde eles vão, né? Enfim, estabelecendo esse diálogo para promover um relacionamento, né, da criança com aquele símbolo que está no papel. Porque, como eu falei no início do vídeo, o símbolo não é algo que a gente define, que tem ali um termo no dicionário explicativo, né, tal símbolo significa tal coisa e ponto final. Um símbolo é muito mais algo vivo, né? E como tudo que é vivo, a gente se relaciona com isso, né? Então o símbolo convida a gente para o relacionamento, para o diálogo, para a conversa, e não para interpretações rasas, né, estereotipadas. Então é mais ou menos essa contribuição que eu gostaria de fazer também, né, para vocês, assim, de como trazer esse conto e a expressão artística para a vida das crianças, né? E para lidar com os conflitos, ajudar as crianças a lidarem com esses conflitos dela. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu espero que tenha sido muito positivo para vocês, que tenha ajudado mesmo a ampliar, né, essa percepção sobre os símbolos, sobre a profundidade dos contos de fada, a riqueza deles, e sobre a expressão artística também, as possibilidades que ela traz de cura. Então é isso, muito obrigada pela atenção, até a próxima, tchau, tchau!